Muito bem, então, mais um BWBcast, o podcast da BWB. Mais do que construir mudanças de vida, a gente quer contribuir, né, com informação relevante para a nossa audiência, para você que nos ouve, né? E chegamos ao nosso episódio 13, né, com o assunto com o mercado de trabalho no futuro, né? Pois, com todo esse momento que a gente está vivendo, né, é esperado uma queda global de 14% no horário de trabalho no segundo trimestre de 2020, informou a Organização Internacional do Trabalho das Nações Unidas. Em horário de trabalho, essa queda representa a perda de 400 milhões de empregos em período integral, com base em uma semana de trabalho padrão de 48 horas. Então, é algo que fica, às vezes, causa uma insegurança, desconforto, uma certa dúvida, né? Todo esse cenário que a gente vai viver. E para falar sobre isso, né, sobre essas perspectivas, quais são as competências, né, esse mercado de trabalho que se apresenta para a gente no futuro, a gente fez um convite para o Lucas Lima, que ele é CEO do AAA Inovação. Primeiro, né, se você não entendeu o que é, a gente já vai explicar, né, mas só dar boas-vindas para o nosso convidado aqui. Lucas, em nome da BWB, nosso muito obrigado por aceitar fazer esse bate-papo conosco aí, tudo bem? Tudo bem, Ramon. Obrigado demais pelo convite, cara. É um prazer estar aqui com vocês, trocando essa ideia. É uma temática que tá muito em vogue, né? Especialmente depois do que vem acontecendo em 2020, aí, que é um ano sem precedência. Cara, um prazer. Vamos trocar essa ideia aí. Espero que eu consiga agregar aí, trazer algumas informações à tona e conseguir complementar algumas coisas que eu sei que você vai trazer legais aí também. Show de bola. E Lucas, né, já dando para nossa audiência, quem nos ouve, né, se você é interessado por essa questão de inovação, né, mudança de carreira, segure com a gente até o final, que no final a gente tem uma surpresa bem interessante, bem legal para você que está nos ouvindo. Lucas, então, Exato. antes da gente entrar do tema, né, do mercado de trabalho no futuro, acho que seria interessante, né, para quem não conhece, depois tu me corrige se eu não estiver errado, né, a plataforma, o AAA, foi iniciada em 2017, né? Exato. Então, contar um pouquinho para a gente, né, o que é, como é que funciona o AAA, né, e também já a tua trajetória dentro da empresa, né, dentro dessa questão do mercado de trabalho aí. Vamos lá, vamos lá. Cara, AAA Inovação, ela é fundada aí por três monstros do mercado aí, que são grandes referências para mim também, que são o Ricardo Amorim, o Alan Costa e o Arthur Igreja. Então, lá em 2017, eles já começaram a perceber algumas mudanças de mercado, que eram do tipo, putz, a gente tem muita informação, a gente tem muita transformação, tem muita coisa acontecendo, e eu já não sei exatamente aonde consumir esse conteúdo, porque ao mesmo tempo em que a gente tem muita coisa acontecendo, a gente tem pipoca influenciador de tudo quanto é lado, né? Também é fake news a todo momento, então a gente já não sabe mais em que confiar. E se a gente apenas consumir essas informações sem nenhuma curadoria ou sem nenhum, às vezes, vou dizer um bom senso, algum guia para que informação consumir, o que fazer, a gente acaba surtando. Então, a proposta dos três, que sempre foram muito envolvidos com negócio e inovação, era do tipo, beleza, então, todos os dias a gente vai produzir um conteúdo novo, vai colocar na nossa plataforma, eu já vou falar um pouquinho mais dela. Esses vídeos vão ter de 5 a 10 minutos, porque a gente sabe que a gente tem cada vez menos tempo, a gente está numa correria absurda, o dia a dia de quem está no mundo dos negócios é assim, então não podem ser aulas muito longas. E o objetivo principal vai ser olhar para todas essas transformações do mundo, o que está acontecendo, e tentar transformar elas num português claro para a gente entender. Porque tem isso, né? A gente vê as notícias, a gente vê as mudanças acontecendo, mas a gente não sabe o que significa, às vezes, no nosso dia a dia, o que ela realmente representa para a gente. E desde 2017 a gente já somou em mais de 500 desses conteúdos, que a gente chama hoje de aulas ágeis, e o AAA, basicamente, esses conteúdos, eles vêm através da nossa plataforma. Então, imaginem, para quem tá ouvindo aí a gente, imagine uma Netflix, onde você está constantemente recebendo conteúdo sobre as transformações digitais, o tipo de inovação que está acontecendo no mundo, as mudanças político-econômicas que estão afetando as nossas carreiras e negócios. Então, lá, a gente falou sobre todo esse processo da pandemia, a gente fala das relações China, as tecnologias que estão acontecendo no Vale do Silício, que estão acontecendo aqui, e estamos aí desde 2017 com esse produto. Hoje a gente tem várias outras frentes também, trabalhamos levando inovação para as empresas, levando inovações aí em workshops, imersões, assim como você participou com a gente ali com o Alan Costa. Eu, particularmente, sou fascinado por essa temática também. Eu sou formado em marketing, minha especialização são negócios digitais. Então, eu tive as minhas startups também,
sempre trabalhando no meio da educação, e no começo do ano passado, de 2019, eu conheci o Arthur, e eles estavam atrás de um executivo, de um gestor para o negócio, e eu acabei entrando no começo de 2019, que acho que pela intensidade já faz um ano e pouco, mas parece que faz uns 5 já, e pelo efeito pandemia tá mais estendido ainda, né? Acelerou mais, né? Exatamente. Esse 2020 parece que são uns 3 anos em um. Exato, que bom. Para quem já nos ouve, já fica a minha recomendação desde já, né? Já faz 2018 também que eu sou um assinante ali da plataforma e realmente é algo que transforma muito e muito o que tu falou, né, Lucas? Essa questão da curadoria, né? Porque não é segredo nenhum eu falar que a gente é impactado diariamente por muita informação e a gente fica até meio confuso, né? Porque tu não sabe em quem seguir, né? Porque hoje é muito fácil escrever, né? O que eu falo, papagaio até papagaio fala, né? Exato, exatamente. E ter uns profissionais, né, do gabarito aí do Alan, né, do Ricardo Amorim, né, e do Arthur Igreja. Claro, o Ricardo Amorim, né, tem um reconhecimento nacional, tem um nome mais forte, né, mas a trajetória do Alan Costa e do Arthur, quem não conhece, dá um Google aí, eu falo, né, Lucas, não vamos nem detalhar muito a trajetória que os dois têm, então certamente é uma plataforma, uma proposta que todo esse assunto que a gente vai abordar aqui em relação ao mercado de trabalho no futuro, né, certamente é um caminho, né? É um caminho que direciona. Né? E hoje a gente tem muito essa preocupação, porque hoje não são somente os 3 que estão trazendo conteúdo lá. Então a gente tem o Enchie, por exemplo, que o Enchie é a maior referência de China no Brasil quando a gente fala de tecnologia e negócios. Então é um cara que está entendendo tudo que está acontecendo por lá. E por mais que no Brasil nós tenhamos os preconceitos com China, mais ou menos quando que era 15 anos aí, o que era o paraguaio, né? Que vinham produtos que não têm extrema qualidade ou que tem uma política diferente da nossa, mas tem avanços lá extremamente importantes que a gente precisa replicar aqui, né? A gente tem o dado Schneider, o Edson Mackenzie, então a gente está muito preocupado como empresa mesmo, como companhia, em que tipo de informação a gente leva para o nosso público. É importante também, né, Lucas? Às vezes algumas pessoas justificam que a minha realidade é diferente, né? Mas mesmo que for, a importância de ter um entendimento macro, né? E aplicar para a sua realidade. Exato, exato. Porque a questão é mais ou menos assim, né? Todo mundo sabe que o mundo está se transformando. Então a gente vê. Diz eu estava ouvindo uma rádio, essas rádios tava no litoral aqui do Paraná, e umas rádios quase de bairro, assim, sabe? Que impactam um pouco a gente, e os caras lá estão falando de inovação. Eu falei, caramba, né? Tá em todo lugar. Fala-se de inovação, de transformação digital, do profissional do futuro, que a gente vai falar aqui hoje. Então, a minha sensação é que quando você chega no mainstream, assim, é que realmente, tipo, beleza, então precisamos olhar para isso. Quem não está olhando já está muito para trás. Mas a questão é que essa transformação se acelerou tanto, está todo mundo vendo essas mudanças acontecerem, tanto como empresa, como usuário, como cliente, né? Porque todo mundo tem um celular na mão e tem acesso aí a, fazer uma videochamada com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, a baixar qualquer aplicativo. Então, existe esse senso do tipo, opa, se mudou tão rápido nos últimos anos, o que está vindo daqui para frente, sabe? E como eu me preparo para isso? Como eu preparo a minha empresa? Como eu preparo minha carreira para conseguir me adaptar a essas mudanças que são tantas que realmente a gente tem um senso quase de esmagamento, né? Do tipo, opa, preciso respirar porque eu não sei nem por onde começar. Exato. Lucas, então, partindo assim mais para a gente fazer o bate-papo aqui do mercado de trabalho do futuro, né? A gente sabe que trazer um pouquinho dessa visão que vocês têm no AAA em relação com essas empresas, com esses diversos profissionais que vocês atuam, né? Que as mudanças, né, no nosso estilo de vida causadas em função da tecnologia, e a pandemia acelerou isso, né? Criaram uma série de demandas por serviços e produtos inovadores, né? E nesse cenário, o mercado digital ele tem apresentado mais oportunidades do que o mercado convencional, né? Eu diria que tu traria uma visão para nós a respeito dessas oportunidades maiores nesse ambiente digital, né? Sim, então a gente tem bem mais oportunidades no mercado digital, mas eu acho que é legal a gente pontuar algumas coisas, tá? Do tipo, esse papo, Ramon, que a gente vive do tipo, putz, os robôs vão tomar os nossos empregos, o mercado de trabalho vai mudar, não é novidade, né? Quando a gente começa a estudar história, você volta lá para a década de 20, não a nossa década de 20, de 1920, e você encontra matérias em jornais do tipo,
da chegada do carro e a popularização do carro, e estava mudando todo o mercado de quem cuidava dos cavalos, por exemplo, que era o mercado, de quem pilotava as carroças, por exemplo, e você começa a ter uma mudança drástica no mercado, e algumas forças propulsoras, né, do tipo grandes inovações em transporte, por exemplo, elas começam a mudar muitas cadeias, né? Então, do tipo, beleza, então agora a gente pavimenta as ruas também. Então, toda a cadeia de produção que fornece matéria-prima para o carro, ela também começa a mudar, ou começam a surgir essas demandas. E o que a gente vê quando a gente olha para a história, isso em 20, 30, 50, 60, com a chegada do computador, das calculadoras, da inteligência artificial, é que mais do que os mercados eles matam os empregos, eles exigem do profissional que eles se readequem aos novos empregos, né? E a gente está passando por mais uma fase dessa, e o que tem de mais diferente aqui é que pela primeira vez aí as pessoas alguns especialistas dizem, não, dessa vez é diferente porque a gente tem inteligência artificial. A minha visão é que não é tão diferente assim, a automação de robôs, por exemplo, a gente já está fazendo na indústria há muitos anos. Mas, de novo, os mercados vão mudar. Então, existem profissionais que eles vão acabar saindo do mercado porque a ocupação deles vai ser completamente substituída por uma inteligência artificial, uma automação muito clara. Isso em algumas profissões. Tem até um estudo da Gartner que é bem legal, que eles falam que 5% das profissões vão morrer, mas 60% das profissões vão ter pelo menos 1/3 das suas tarefas do dia a dia automatizadas. Então é mais ou menos assim, não importa se tua profissão se teu cargo, teu negócio, tuas tarefas elas vão ser automatizadas ou excluídas do mercado. A questão é que elas vão mudar e a gente precisa mudar junto, sabe? E aí, por isso é essa urgência do tipo, beleza, para onde está sendo essa mudança? Está sendo para o mercado digital. E daí a digitalização, se fala bastante sobre os 6Ds dessa nova economia, né? Que é a digitalização, a democratização, a disrupção, a desmaterialização. Então, coisas que antes a gente tinha aí um modus operandi onde a gente imprimia coisas, por exemplo, agora nós mandamos e-mails. Se antes a gente precisava pegar o telefone para fazer uma ligação, por exemplo, agora a gente pode usar um aplicativo para fazer uma videochamada, ou para solicitar um táxi, ou para alugar um imóvel. Tem processos extremamente digitalizados já, e cada vez com menos fricção, com menos trabalho para o cliente. E os negócios que precisam, que hoje estão mais prosperando, são os negócios que estão facilitando a vida das pessoas através do mundo digital. E quando a gente fala de digitalização, ele é mais o meio do que o fim, né? Do que o porquê está acontecendo. E o que está acontecendo realmente é do tipo, eu estou tornando a tua vida mais fácil porque eu estou digitalizando as coisas. Ponto. Exato. Até em relação a isso, né, também eu trago uma fala do Romeu Buzarello, que é uma referência, ele é o diretor de marketing da Tecnisa, né, uma das maiores incorporadoras do Brasil, e ele também é um estudioso, é professor, ele fala muito disso, essa transformação que a gente está vivendo, né, o problema não é o desemprego, o problema é o empregado, né, que a gente tem que entender, a gente tem que aceitar que essas mudanças estão ocorrendo e mais do que nunca, né, Lucas, a gente vive um momento, até a proposta do AAA aí tem, a facilidade que tu tem de aprender hoje, né? Então, de conteúdo da proposta. Então, digamos, se capacitar, buscar novos conhecimentos, não pode ser desculpa, né? De um profissional hoje para ele se... Claro, o que tem que sair, o que incomoda, né? Que até já é a pauta da nossa segunda questão que eu queria trazer para ti. Essa questão que a gente fala, né? Que a tecnologia ela gera um certo e causa desconforto para algumas pessoas, né? Para não dizer a grande maioria dos profissionais hoje, né? Porque é aquela questão do medo, né? Da insegurança, né? Então, nesse contexto aí, o que é a tua visão, né? Tipo, em relação às diferenças, né? E os mitos, né? Que tem numa transição de carreira, que às vezes, pelo mercado que se desenha no futuro, ele exige, né? Tá. Cara, vamos lá. Talvez eu me estenda e você vai me interrompendo e vai perguntando aí também, tá? Tem uma frase que eu não sei se foi ele que cunhou, mas o Arthur fala muito, o Arthur Igreja, que quando a gente fala que as coisas estão mudando rápido, a gente esquece que velocidade é uma questão de ponto de vista, né? Então, se eu estou correndo a 100 km por hora e passa alguém a 120, não está tão rápido assim. Se eu estou de carro, por exemplo. Mas se eu estou a 20 por hora e passa alguém a 120 do meu lado, cara, eu não consigo acompanhar, eu não consigo ler a placa.
E a questão é que a gente agora precisa começar a acelerar, e daí quando eu falo acelerar, é o nosso aprendizado, o acompanhamento de mundo, para que o mundo não passe atropelado, daqui a pouco a gente vai falar, meu Deus, mudou e eu não vi passar, sabe? E é o que acontece com muitos negócios, porque o cara tem uma imobiliária, por exemplo, e do dia para noite, entre aspas, chega o quinto andar. E daí os caras começam a desburocratizar tudo, os caras começam a facilitar todos os processos. Quinto andar para quem não conhece, ele é um unicórnio do ramo imobiliário, então ele basicamente facilita todo o aluguel de imóveis. E daí os caras, por estarem digitalizados, por estarem já mais habituados, inclusive ao nosso comportamento de consumidor, porque como consumidor, a gente já é super exigente, né? Como consumidor, a gente não quer burocracia, como consumidor, se precisar eu não falo com ninguém, mas como empresa, às vezes a gente ainda está lá entregando formulário, a gente está falando, eu preciso que você me apresente, comprove que você tem renda, eu preciso do fiador XYZ, vai demorar 3 meses, Sim. Como consumidor eu quero tudo para ontem. E as empresas que estão se digitalizando, o que elas estão fazendo do tipo, beleza, então vamos proporcionar melhor experiência, melhor conveniência, melhor eficiência para o nosso cliente. E esses caras que fazem isso mais rápido, eles ganham muito mercado. E daí, de novo, se a gente está 20 por hora, não está acompanhando essa transformação, quando isso chega na nossa cidade, quando isso chega no nosso mundo, a gente fala, cara, o que eu faço com o meu negócio agora? Porque a gente precisa de uma curva de aprendizado, a gente precisa de uma curva de mudança da nossa cultura, da nossa empresa, para conseguir acompanhar esse ritmo da transformação, né? Senão a gente acaba realmente ficando para trás. E aí, assim, Ramon, a boa notícia, cara, é que dá para todo mundo fazer isso. E daí a gente está falando aí sobre aprender todos os dias, a gente fala muito em lifelong learning, é que agora a gente tem o benefício de, que se falava há muito tempo, do tipo, hoje não se tem mais desculpas que a gente não tem acesso a estudo, né? Porque, e daí eu tô falando, é claro que a gente tem 60 milhões de brasileiros que não tem um acesso on demand à internet, que não tem um acesso a qualquer momento à internet. Mas com o nosso público, eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo aqui está com um smartphone na mão. Então a gente pode aprender todos os dias, a gente tem que aprender a usar bem o Google, porque as respostas estão lá, pelo menos para direcionar o que a gente tem que fazer, porque tem informação para tudo. E o lado negativo disso é que, cara, nosso cérebro não dá mais conta de consumir tanta informação. Tem muita coisa acontecendo, a gente já tem muitos estímulos e realmente a gente tem que ser direcionado no o que a gente vai estudar e como. E a AAA, daí não é nem fazendo jabá, é onde a gente tenta entrar, de conseguir levar as coisas mais importantes que vocês precisam mudar no dia a dia na empresa de vocês. Porque a gente vai entrar um pouquinho em quais são essas habilidades, o que são essas skills como a nível profissional e pessoal, assim. Mas eu acho que o primeiro ponto é do tipo, temos acesso a muita informação, o mercado não está esperando para mudar e a velocidade da mudança está cada vez mais rápida. Então, não é só que não é só estamos mudando mais rápido. A aceleração também aumenta. Então, Exato. cada vez estará mais rápido, sabe? E daí a gente tem uma super aceleração por causa da quarentena também. E daí a gente chega nesse ponto do tipo, sendo responsável pelo nosso destino, sendo responsável pelo conteúdo que consumo, pelas informações, pela transformação que eu posso causar. Porque um dos Ds da digitalização é a democratização, né? É a desmonetização. Tá tudo mais barato, tá tudo mais acessível. A gente tem que não tem mais desculpa. E daí é a proatividade mesmo para ir atrás e aprender a entender quais são esses passos. Não, show de bola. Lucas, então assim, a gente vai encaminhando para esse nosso bate-papo, porque a proposta, a gente teria assunto para ficar falando bastante, né? Mas não dá para ficar conversando, senão a gente vai ficar o dia todo aqui, né? E acho que, falando em mercado de trabalho do futuro, né, Lucas, uma das questões que sempre é dúvida e também frequentemente é assunto no AAA, né, que é a questão das competências essenciais para esse profissional aí A gente fala a expressão profissional do futuro porque, como tu falou lá no início, né, às vezes é coisa que já está na nossa realidade, né, a pandemia acelerou, independente de pandemia ou não, até o Alan fala muito disso, né, eram mudanças que já vinham ocorrendo, né, só foi botado o pezinho no acelerador, né.
Então, Exato. trazer para nós aí essas competências, né? Essas que são necessárias para esse profissional tá capacitado a enfrentar esse mercado aí em constante mudança. Tá, vamos lá. Bom, vamos lá. Eu acho que a gente tem dividido aí, tem muitos estudos sendo sobre isso, sobre o profissional que ele é o generalista, o profissional que é o T-shaped, que é um profissional que é generalista e especialista, tem agora o profissional nexialista. Tem muitos profissionais do futuro que a gente está avaliando, tá? Mas acho que a gente pode separar em duas grandes categorias. A primeira que são a dos soft skills, que é do tipo, quais são os skills que não necessariamente eu aprendi na faculdade, ou seja, eles não são ferramentais, eles não são técnicos, e que me colocam como diferencial de mercado. Tem uma máxima do RH que é aquela, nós contratamos pela capacidade técnica e demitimos pela capacidade comportamental, né? Então a gente está cada vez mais olhando para essas habilidades humanas e comportamentais, especialmente porque os robôs estão automatizando todas essas tarefas técnicas. Então quando eu falo robôs, é do tipo, imagina se a gente não tivesse aí o advento da calculadora, por exemplo, uma planilha do Excel. Cara, a calculadora mudou a forma como ela propiciou em eficiência, acho que centenas de anos em evolução tecnológica e criação de riqueza e bem-estar para o ser humano, porque a gente tira uma capacidade mental para a gente que exige muita energia e leva para o computador. E a gente está fazendo isso em muitas frentes, né? Então, hoje eu posso conversar com a Alexa, por exemplo, com a Siri, com o Google e criar automações para elas facilitarem minha vida. Isso a nível profissional está dizendo o quê? Que eu tenho que entender quais são essas digital skills, do tipo, o que a inteligência artificial me proporciona, o que a digitalização, a automação, o blockchain, todos esses adventos tecnológicos proporcionam para facilitar a minha vida e automatizar processos. E daí essa é a pergunta 1, e daí tem vários profissionais, tem vários profissionais no mundo que eles que estão olhando aí para os data scientists, então cientistas de dados, a gente está falando das pessoas aí que trabalham com user experience, que estão olhando para a experiência do usuário a nível digital. Tem várias novas profissões surgindo nas skills digitais, mas daí eu tenho que pensar assim, beleza, então se os robôs estão matando essas profissões, que habilidade sobra para o ser humano, né? O ser humano já não faz conta tão bem, ele já não precisa analisar tão bem números, o que sobra para mim? E daí a gente volta para algumas coisas que são capacidades extremamente humanas, do tipo, a minha capacidade de empatia, e daí eu falo empatia com o meu cliente, por exemplo, de entender a real necessidade dele, a minha capacidade de analisar problemas complexos, de entender que as coisas não são limitadas a apenas uma, duas, três variáveis, mas cada vez mais aí a dezenas, talvez centenas de variáveis que estão influenciando o meu negócio. Então a gente passa a precisar analisar aquela skill que apenas gestores tinham o direito de ter antigamente, que é do tipo, eu entendo toda a cadeia da jornada do meu consumidor, agora todos os profissionais precisam entender isso, do tipo, não, na verdade o meu cliente está fazendo essa reclamação do atendimento porque lá atrás eu não enviei um e-mail para ele do processo de onboarding. Então a gente precisa cada vez mais entender esses processos para parar essas arestas, capacidade de abstração, que o Alan Costa aí falou da nossa imersão também, de pegar, entender a linguagem que está sendo comunicada e entender o que está querendo ser dito por trás, né, nas entrelinhas daquilo. Então, eu preciso realmente vincular o meu processo criativo com o meu processo racional para entender o que precisa ser entregue para você. E daí a gente tem algumas coisas padrão do tipo, todo mundo fala sobre comunicação, a importância da comunicação, da gente saber se comunicar em texto, em fala, às vezes na nossa expressão facial também, que é algo que cada vez mais vai ser necessário, porque a gente vai continuar precisando fazer isso. E para algumas habilidades, elas vão estar numa mescla dessas skills digitais e dessas skills humanas, que é do tipo, beleza, então vamos falar de comunicação. Eu preciso me comunicar olhando para a câmera também, porque vai ter uma outra pessoa lá atrás que precisa entender bem o que eu estou falando. Eu preciso saber me comunicar com a Alexa, por exemplo. Agora ela me ouviu, vai até apitar aqui, porque eu também tenho dispositivos que estão se comunicando comigo a todo momento, sabe? E então é muito um processo de adaptação, de estar constantemente olhando para essas skills, porque elas estão mudando, e lembrar
sempre, e daí quem tá ouvindo a gente, se você tá fazendo um trabalho que é completamente previsível e repetível, essa tarefa ela vai ter um novo dono que vai ser um software, que vai ser uma inteligência artificial, que vai ser um robô. Então, tudo que é repetível, previsível e escalável, a gente vai colocar um robô para fazer nos próximos anos. Todo o resto, do tipo, entender as necessidades do meu cliente, entender quais os comandos que eu dou para minha automação, para o meu software, como eu crio empatia, tanto para definir uma cultura de inovação dentro da minha empresa ou com os meus clientes, como eu me comunico melhor, cara a cara ou no digital. Tudo que envolver essas habilidades humanas e essas novas digitais que estão em vogue, a gente pode considerar como trabalhos do futuro. Exato. Não, show, Lucas. Acho que essa era a proposta desse nosso bate-papo aqui, que a gente até passou um pouquinho do tempo que a gente estava proposto aqui, mas acho que quando a conversa é boa, ela estende, a gente nem viu, né? Já estamos chegando nos 25 minutos de conversa. Mas eu acredito que seja isso, né, Lucas? Se fosse resumir assim essa questão do que era a proposta aqui, né, do mercado de trabalho do futuro, essa questão que não é a pandemia que está mudando o mundo, né? O mundo já vinha mudando, né? Ela só acelerou. Acho que a gente até está sendo repetitivo, mas é reforçar que às vezes a pessoa, às vezes, de uma forma geral, não se tem esse entendimento, né? Que houve uma aceleração, digamos, né? Porém, né, ao mesmo tempo que tem toda essa questão de tecnologia, inteligência artificial, o fator humano ele sempre será preponderante naquilo, né? A gente pode estar aqui há 300 anos falando com o robô, mas vai ter alguém, vai ter o fator humano que é relevante. Porém, com mudanças de comportamento, né, com outras ferramentas, com outras técnicas, né? Acho que só fica, acho que é esse o recado, né, Lucas? Até também já deixo as tuas considerações finais aí, querer abordar algum assunto que tu considere mais relevante, assim, mas acho que é isso, né? Até uma proposta do AAA, né, em relação de ter esse debate, né, de ter esse conteúdo que te dá o norte, né, ter esse discernimento de acompanhar, de estudar essas mudanças, né, para não ser surpreendido, né? Acho que o exemplo que tu deu do Exato. Arthur aí do carro 120 por hora é isso, né? Você tem que estar acompanhando, né? Exato, exatamente. E esse é o recado, assim, tem esse lado negativo que é do tipo, cara, antigamente a gente tinha essa questão do tipo, quanto mais eu subo na minha carreira hierarquicamente, mais eu posso relaxar em relação ao aprendizado, né? Menos eu preciso me estressar nesse processo de mudança, assim. E hoje o que a gente vê, a gente com, às vezes, 30 anos de mercado falando, cara, eu preciso fazer um redesign de carreira, porque meu mercado tá mudando e eu preciso aprender coisa nova. Exato. Então, quanto antes a gente começar a entender que o processo de aprendizado ele é contínuo e vai ser para sempre, melhor para nós. Exato. Não, excelente, Lucas. E como a gente prometeu lá no início, né, o Lucas, né, o Tripoi aí nos deu um presente aí, né, para quem está nos ouvindo agora e querer conhecer a plataforma, né, Lucas? É um voucher ali Exato. com acesso gratuito 7 dias, né? Isso? Exatamente, exatamente. Só passa para a nossa audiência aí como é que eles podem fazer esse acesso, como é que eles podem usar o voucher com esse acesso gratuito para conhecer a plataforma enfim, se interar um pouco em relação à inovação, transformação digital, né, mudança de carreira, enfim. Perfeito, perfeito. Basicamente, gente, é um convite para vocês irem lá nos conhecer também, o AAAinovação.com.br, então você vai digitar aí aaainovacal.com.br e lá você vai encontrar essa nossa plataforma de conteúdo. Nós temos esse modelo de assinatura, então você pode fazer seu cadastro lá para conferir todos esses conteúdos e a gente disponibilizou aqui um cupom que ele dá 15 dias gratuitos para vocês conhecerem, mais 15% de desconto aí eternamente, se você ficar com a gente. E aí, para isso, é só você fazer seu cadastro e usar o cupom BWBcast, tá? Então, pode colocar em maiúsculo, minúsculo, ele vai conceder esses 15 dias, esses 15%. Vocês vão precisar usar o seu cartão de crédito para o cadastro. E caso vocês entrem e falam, cara, não quero ficar, já solicita o cancelamento para a gente, é bem fácil também, não tem problema nenhum. A ideia é vocês conhecerem, a gente não quer que vocês fiquem limitados aí a entrar, nem que seja, eu vou entrar para ficar exatamente os 15 dias e depois sair. Entrem lá, vocês podem consumir os 500 conteúdos em 15 dias, se vocês quiserem, e solicitar o cancelamento para a gente, que a nossa equipe aqui é super atenciosa e a gente vai fazer já na sequência. É claro que essa não é a ideia, a gente quer que você fique com a gente por muito tempo, até porque o conteúdo é realmente bom.
De novo, né, fica o meu reforço aí, né? Eu sou um assinante lá do AAA, assino e consumo conteúdo diariamente, né? E realmente eu acho que tanto para quem oferece essa curadoria, né, Lucas, e a gente quanto profissional, tu ter esse discernimento, também tu escolher pessoas, né? De saber aquilo que o Alan fala muito, né? Por isso que eu sou um fã dele, que ele fala, não, ninguém dá para levar, agora me fugiu assim, mas ninguém pode levar alguém onde nunca foi, né? Aquela coisa, né? Se eu vou. Exato. Então, tem muito isso hoje na internet, né? Mas ao mesmo tempo tem esse acesso facilitado e por profissionais com experiência, né? Com bagagem que permite ter esse direcionamento aí, né? Nesses assuntos que se propõe a fazer. Lucas, então era isso. Obrigadão aí pelo bate-papo. Espero que quem está nos ouvindo aí tenha contribuído, né? E não deixe de aproveitar essa oferta aí, né? Essa condição, esse presente aí que o Lucas está nos dando aí, né? Acessa lá ainovacal.com.br, né? Coloca o cupom BWBcast e desfruta lá, né, da plataforma do conteúdo por 15 dias. Lucas, brigadão aí, um grande abraço e vamos falando, né? Ramon, obrigado demais. Vamos conversando. Um prazer estar com vocês. Todo mundo que está ouvindo a gente no BWBcast. Precisando, contatem o AAA, me procurem também, LinkedIn, Instagram. Mandem um alô que a gente está aí para trocar essa ideia e crescer junto também. Muito bem. Então esse foi mais um BWBcast, né, falando sobre mercado de trabalho no futuro. Fiquem conosco e até o próximo episódio, então. Um abraço a todos. Até mais.